Caderno de física aberto. Vini, está com o caderno de física aberto também. Muito bem. Então, na aula de hoje, nós vamos dar continuidade às nossas funções. Cadê o caderno, Ismael? Tá aí? Muito bom. Vamos lá. Então, na aula passada, nós fizemos exercícios de encontros. Não foi isso? E aí nós tínhamos que escrever a função horária, e depois nós tínhamos que igualar as funções horárias para descobrir o instante do encontro e para depois descobrir a posição do encontro. Eu não sei se eu fiz uma situação com vocês de um... Deixa eu dar uma olhada aqui. Aquela situação que um sai atrasado, sabe aquele colega que sempre sai atrasado nos encontros, né? Tem que sair em determinado horário e fala, já tô indo. E quando você vai ver, a pessoa nem saiu da casa dela. E aí ela vai se encontrar com você. E para fazer isso, ela vai ter que ter uma velocidade aí um pouquinho maior no percurso. Eu vou pegar uma situação dessas, sem enunciado, só para a gente resolver. Fala, meu filho. Não sei. Pede para o seu irmãozinho pegar, por favor. Tá no armário de vidro? Aquele pequenininho, não, aquele pequenininho, do lado do box. Procura lá, filho. Você vai achar. Mas procura que você acha. Procura pela segunda. Isso, procura pela segunda vez. Vamos lá. Serve aí, Gabriel. Estou ainda fazendo mais um exemplinho de encontros, só para a gente relembrar a situação. Vejam se eu não fiz esse com vocês. Eu fiz o último, era 2 motoqueiros. Dá uma olhadinha aí no caderno. Acho que não, professora. Então, vamos lá. O elemento SUS quer entrar na aula? Não, alguém queria entrar, não deu tempo de ver se era o nosso amigo SUS que queria entrar. Então, vamos lá. A situação que eu tenho aqui diz o seguinte: 2 motoqueiros, A e B, partem de um mesmo ponto de uma estrada retilínea. Eu não vou dar o enunciado, eu só vou ler para vocês. Então, presta atenção na situação aqui do enunciado. É mais um exemplo de situação de encontros, ok? Então, tem 2 motoqueiros, 2 motociclistas, A e B, que partem de um mesmo ponto de uma estrada retilínea e horizontal. Então, vou imaginar aqui uma estrada retilínea e horizontal. Como eu não vou conseguir colocar os 2 motoqueiros exatamente um sobre o outro, faz de conta que, ó, é a mesma estrada, tá paralela, tá? Eu não sei desenhar moto muito bem, não se assustem, esse aqui é o meu motoqueiro A, e aqui embaixo eu vou pôr um motoqueiro B. Esses meus desenhos são umas belezuras, né, gente? Olha que coisa Obras de linda. arte. Obras de É arte. uma coisa muito linda esses motoqueiros. Pelo menos esse desenho dá para entender que é um patinete, né? E o outro. É patinete, não, senhora? É um motoqueiro. Motoqueiro. Patinete. Não, onde ela tirou patinete? Depois aí de 10 aulas de artes para aprender a desenhar uma moto, ela vem me falar que isso é um patinete. Nossa, professora, é igualzinho o patinete aqui em casa. Não é, não. Para, não. Isso aí Pode criticar o desenho da professora, Dai? Isso aí. Vai perder nota agora. Eles estão partindo de uma mesma posição. E eu vou chamar essa posição, de uma maneira bem conveniente, eu vou chamar essa posição de 0. Certo? A posição inicial deles é 0. E aí, o que eu sei sobre esses motoqueiros? Além deles saírem das mesmas posições, eles saem com velocidade de 36 km por hora e o outro a 108 km por hora. Então, a velocidade aqui do meu motociclista A, vou anotar, ela é 36 km por hora. E a velocidade aqui do meu motociclista B é de 108 km por hora. Só que o problema me diz o seguinte, se eu pensar, ó, os dois estão saindo da mesma posição. Então, os dois já estão se encontrando na posição inicial. Eles têm velocidades diferentes. É óbvio que o B vai chegar ali mais rápido em qualquer lugar do que o A. Mas é um probleminha de encontros isso. Então, eles estão inicialmente nas mesmas posições, só que o A vai ter uma velocidade de 36, o B vai ter uma velocidade de 108. Porém, ele me diz assim, ó, sabendo que
o motociclista B parte 3 segundos depois do A, isso quer dizer, o A saiu, e aí depois de 3 segundos é que o B foi sair. Ele é meio lerdo para sair, né? Ele atrasou. Ele quer saber o instante em que eles vão se encontrar e quer saber aonde eles vão se encontrar. Então, a situação é, tem 2 motociclistas. O A saiu primeiro. O B saiu 3 segundos depois. Onde eles se encontram? Essa é a perguntinha do meu problema. Então, lembrando, se é um problema de encontro, eu tenho que escrever que a posição final do A é a mesma posição final do B. O que significa que eu vou ter que escrever a função horária do motociclista A e eu vou ter que escrever a função horária do motociclista B. Qual é a função horária? A função horária é S igual a S0 mais V vezes T. Essa é a nossa função horária, SOVT. Vamos escrever ela para o motociclista A. Para o motociclista A, sempre que eu vou escrever a função, eu mantenho o S e eu mantenho o T. O motociclista A saiu de uma posição que eu disse que era 0. E ele está com uma velocidade de 36 km por hora. Como o tempo de atraso está em segundos, o que eu vou fazer? Eu vou converter de quilômetros por hora para metros por segundo. E essa conversão é sempre uma divisão por 3,6, porque aí eu vou deixar tudo em metros e tudo em segundos. Então, 36 dividido por 3,6, isso vai me dar 10. 36 quilômetros por hora é o mesmo que 10 metros por segundo. Então, aqui na velocidade do A, eu vou colocar 10, porque eu já converti essa velocidade. Agora, eu vou escrever a função horária do B. A função horária do B também é o sorvete. Então, eu mantenho o S, mantenho o T. O motociclista B também saiu da posição 0. Eles saíram do mesmo local. Eles estão andando no mesmo sentido. Então, a velocidade é positiva. Só que a velocidade do motociclista B é de 108 km por hora. Eu vou dividir ela por 3,6. Por que eu vou dividir por 3,6? Porque eu vou transformar em metros por segundo. E isso vai me dar 30 metros por segundo. O que esse exercício tem de diferente? Eu não posso dizer que o tempo... Boa noite, meu amor. Eu não posso dizer que o tempo do motociclista A é o mesmo tempo do motociclista B. E por que eu não vou poder dizer isso? Eu não vou poder dizer isso porque eles vão fazer o mesmo percurso, tá? Para se encontrar, eles saíram do mesmo lugar, eles vão chegar no mesmo lugar, então eles vão fazer o mesmo percurso. Porém, o ciclista B, como ele saiu 3 minutos depois, ele não tem o mesmo tempo que o ciclista A para fazer o percurso. Ele vai ter que fazer esse percurso com o mesmo tempo do ciclista A, porém, 3 segundos a menos do que ele. Isso é, se o motociclista A demora 10 segundos para fazer o percurso, o motociclista B vai ter que fazer o percurso em 7. Se o motociclista A faz o percurso em 15 segundos, o motociclista B tem que fazer em 12. Por que ele tem que fazer em 12? Porque ele saiu aí 3 segundos depois. Como eu não sei quanto tempo o ciclista A demorou, eu disse que o ciclista A demorou um tempo T, ó, tá aqui na minha função. O tempo dele é T. O ciclista B, ou motociclista B, tem que fazer no mesmo tempo que o A, porém com 3 segundos a menos do que o ciclista A. Então, eu pus aqui um T menos 3. Se vocês quiserem, vocês podem fazer o seguinte ainda. Coloca para o motociclista B apenas T e pode colocar para o motociclista A T mais 3. Vai dar na mesma. Ok? Se colocar para o motociclista A 3 segundos a mais, é o mesmo que eu dizer que o motociclista B tem 3 segundos a menos para fazer o percurso, tá? Eu sempre estou optando por colocar o sinalzinho de menos ali e tirar de quem sai atrasado, ok?
Escrevi as duas funções. Agora eu vou igualar as duas. No lugar do SA, eu vou pôr 0, mais 10t. No lugar da posição do ciclista B, eu vou colocar 0 mais 30, só que o tempo do ciclista B é o tempo do A, menos os 3 segundos que ele atrasou. Esses zeros somem, eu fico com 10t igual. O que eu faço nessa situação? Eu distribuo o 30 para o t e o 30 para o 3. Então, vai ficar 30t, mais com menos dá menos, 30 vezes 3 dá 90. Tudo que é t, eu deixo do lado esquerdo. Então, eu vou trazer esse 30t para o lado esquerdo. Já tem 10t, com menos 30t, porque eu troquei de operação, ele era positivo, ele passa para o outro lado negativo. Isso é igual a menos 90. 10t com menos 30t me dá menos 20t, que é igual a menos 90. Os dois lados estão negativos, eu multiplico os dois lados por menos 1 e deixo os dois lados positivos. O 20 está multiplicando, passa dividindo. Cancela. Então, eu vou ficar com 9 dividido por 2, que me dá 4,5 segundos. Então, o A encontra o B depois de 4,5 segundos que ele saiu. Então, o A vai fazer o percurso num tempo de 4,5 segundos. O B tem 1,5 segundos para fazer essa distância, porque ele tem 3 segundos a menos. Tá? Então, eles se encontram depois de 4,5 segundos que o A saiu. Onde eles se encontram? Agora, tanto faz eu substituir na função do A, para saber a posição do encontro, ou substituir na função do B. A função do A é 0 mais 10t. O 0 some, eu fico com 10 vezes o t é 4,5. Isso quer dizer que, na posição do encontro, o A e o B vão estar lá no marco 45 metros. Aí, se eu pegasse a função do B, ia dar 45 também? Claro que sim. Olha lá, 0 mais 30, que multiplica t menos 3. Eu vou ficar, então, com 0 some, fica 30. No lugar do t, eu sei que o t vale 4,5. 4,5 menos 3, o que vai me dar 1,5. E 30 vezes 1,5 é o mesmo que 45. Então, se tiver algum probleminha na lista de exercício de vocês, que fala de algum amiguinho atrasadinho para o encontro, tá? Não esqueçam que esse coleguinha que saiu atrasado, ele tem tantos segundos, tantos minutos a menos que o outro para fazer o percurso, para fazer a trajetória dele, tá certo? Então, é só mais um exemplo sem enunciado, só para a gente relembrar situações de encontros e também só para nós vermos uma situação aí dos coleguinhas atrasados, tá? Alguns minutinhos aí para copiar, porque tem gente que fica só prestando atenção no que eu estou escrevendo, e deixa para copiar quando eu termino de escrever. Então, vão copiando. Eu vou fazer a chamada, enquanto isso, vou chamar alguns aluninhos aí da sala. A Daiane, fala oi para mim, Dai. Por favor. Isso aí, Dai. Eu sei que você está aí, mas vai ter que abrir o microfone e falar comigo. Cadê o Adriano? Fala um oi pra mim, Adriana. Eu amo falar com você, prof. Você já vai falar comigo de novo, já? Cadê a Ingrid? Boa noite, Adriana. Cadê a Ingrid? Tem isso lá na lista, né? Ingrid, oi, Ingrid. Cadê o Ian? Ian, fala comigo, Ian. Salve, Ian. Mantenha-se acordado, Ian. Alisson, cadê Alisson? Alisson, cadê você? Salve, salve, Alisson. Ana Carol, cadê minha amiguinha Ana Carol? Que já tá com o caderno aí aberto. Já copiou, né, Ana Carol? Oi, Ana Carol.
Já fiz você pegar o caderno, né, Ana Carol? Agora tem que copiar. Isso aí. Cadê o Gui? Fala comigo, Gui. Gui. Professor. Salve, salve, Gui. Copiou? Sim. Então tá bom. Cadê o Gu? Gu, cadê você, Gu? Dá um oi, Gu. Nossa. O Guilherme tá dormindo. Tá nada, o Guilherme deve estar jantando, né? Cadê o Gustavo? O Gustavo deve estar lá jantando agora. Comendo uma Professora, me coisa bem chamou? chique. Eu chamei o Gustavo. Ah, tá, que você tá falando do meu Não, nome. é o Gustavo que não me Não, responde. O Gui respondeu, é você, tá lá, ó. Tá um é, salve, professora. aquele lá é o Antônio, professora, eu sou o Pence. Salve, salve, Gui. Pessoal, tô apagando essa tela e tô começando o assunto da aula de hoje, ok? Qual que é o assunto da aula de hoje? O assunto da aula nossa é gráficos. Que velocidade relativa, nada. Nós vamos hoje pornográfico. Valores numéricos das nossas funções. Então, vamos falar um pouquinho dos gráficos lá da matemática. Depois eu falo aí dos gráficos da física. Hoje a aula é bem pornográfica, né? É MRU, Murilo. MRU. Essa aula aí acaba que horas? Essa aula acaba às 10h20. 10h20 ou 10h30? Já não lembro, Dai. Não sei. 10h30, professora. né? Porque se acabasse mais cedo, né? Eu iria dormir mais cedo, porque eu vou fazer lista de física depois ainda, né? Mais cedo, nada. Você vai fazer a lista ainda com o Gabriel. O Gabriel já sabe que você vai apurrinhar. Gabriel, a Isa e o Murilo. Não. Isso aí. Olha lá. Ô, Glaucio, Vamos lá. Ô, você viu ali? O Vicentini fala que a aula acaba 21h20. Já acabou, vambora. 21h20. Falou. Nossa, Tchau, Gabriel. Glaucio. Pelo amor de Deus, já acho que a minha aula passa rápida. Você vai falar que ela ainda acaba tão rápido assim. Pessoal, vamos lá. Gráficos. Em matemática, o professor de matemática já falou para vocês de gráficos lá no ensino fundamental, há muitos e muitos anos atrás, como é que se constrói o gráfico de uma função. Mas a função na matemática, ela é do tipo y igual a 5x mais 2. Só que é o que a gente chama de função de primeiro grau. Para cada valor de x, eu tenho um resultado para o y. E aí tem a tal da função de segundo grau, que é aquela função do tipo ax² mais bx mais c. Então, onde aparece aí o termo x elevado ao quadrado, isso aí é uma função que a gente chama de função de segundo grau. As funções de primeiro grau, os gráficos são retas. A função de segundo grau, os gráficos são parábolas. Por enquanto, os nossos gráficos são de funções de primeiro grau, porque as nossas funções, a gente costuma escrever as nossas funções como f igual a s de t. O que significa isso? É uma função da posição que muda com o tempo. Que função que nós temos até agora? Nós só temos uma função, que é s igual a S0 mais VT. Não aparece nada ao quadrado, então isso aqui é uma função de primeiro grau. Quem depende de quem? O S depende do T. Ok? Os outros valores, eles não mudam. Eles são sempre os mesmos. Muda de um exercício para o outro, mas dentro do mesmo exercício eles não mudam. Então, o S muda com o passar do T. Então, nós vamos fazer gráficos dessa função. Lá na matemática, o professor de mateca, ele faz para vocês um plano cartesiano. Isso é, lá no papel, ele coloca uma linha na vertical, que ele chama de eixo Y, já falamos isso ali nos vetores, e coloca também uma linha na horizontal, que ele chama de eixo X. Eixo das abscissas e eixo das ordenadas. Nós vamos ver sorvetão mais para frente ainda, tá? O eixo Y e o eixo X, eles se cruzam de tal forma que entre X e Y existe um ângulo de 90 graus. Então, X e Y são ortogonais. Tem um ângulo aí de 90 graus entre eles. Na matemática,
o que o professor de matemática diz? O professor de matemática diz que aqui do lado direito, no eixo do x, vocês vão ter valores positivos em uma escala. Eu costumo dizer assim, escala é uma tabuada, tá certo? Então, eu posso fazer uma escala de 1 em 1, eu posso fazer uma escala de 2 e 2. Essa matéria chama-se Gráficos do Movimento Retilíneo Uniforme, Tiago. Tá? Eu estou em movimento retilíneo uniforme. Pode fazer no caderno, Rafa. Na hora de entregar a lista, faz os gráficos bonitinhos no papel quadriculado, tá bom? Então, nós vamos usar papel quadriculado para construir gráficos, tá? Então, vou escolher uma escala para o x, que pode ser de 1 em 1. Então, para o lado direito, eu vou pôr aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6. Valores positivos. Do lado esquerdo, o professor de matemática disse para vocês que esses valores de x são valores negativos. Então, começa com menos 1, depois vai para menos 2, depois para menos 3 e assim por diante. Quem já viu gráficos em matemática, viu que o professor dividiu aqui o papel com 2 eixos ortogonais, chamou da horizontal de x, chamou da vertical de y e pôs uma escala para o x na horizontal. Para o lado direito, valores positivos dessa escala, para o lado esquerdo, valores negativos. E o professor de matemática fez a mesma coisa com o eixo y. Isso é, na parte de cima aqui do eixo x, ele disse para vocês que a gente normalmente atribui, né, valores positivos para o y. Então, aqui em cima, eu posso dizer que é mais 1, mais 2, mais 3. Eu tenho valores apenas positivos. E abaixo do eixo x, olhando ali na reta y, eu tenho os valores da escala em y com um sinalzinho de menos. Então, aqui é o menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Então, acho que até agora não é novidade o que eu falei. O professor de matemática, alguma vez no ensino fundamental, explicou isso para vocês. Lá na matemática, o professor também disse para vocês que esse primeiro quadradinho aqui acima, do lado direito, é chamado de primeiro quadrante. Todos os x que estão nesse primeiro quadrante são valores positivos. E todos os y que estão nesse primeiro quadrante também são valores positivos. Então, se eu quiser pegar o x igual a 2 e o y igual a 3, eu vou localizar um ponto aqui, tipo uma batalha naval, ó. x2, y3. Valor positivo tanto para o x, valor positivo para o y. Ok? Então, eu consigo localizar alguns pontos a partir da minha escala. No primeiro quadrante, os 2 positivos. Do lado esquerdo, aqui do primeiro quadrante, o professor de vocês, de matemática, disse que existe o segundo quadrante. O que acontece nesse segundo quadrante? Como eu estou aqui do lado esquerdo do x, os valores que nós temos para o x nessa situação são valores negativos. Então, x vale menos 1, x vale menos 2, x vale menos 3. Porém, os valores para o y nesse quadrante são positivos. Tá? Então, eu posso pegar aqui um ponto no qual o x é menos 3 e o y é mais 3. Está aqui meu ponto, ó. 3 positivo para o y, 3 negativos para o x. E aí eu localizei mais um ponto nesse quadrante. Tá? Então, lembrando, primeiro quadrante, os 2 são positivos. Segundo quadrante, o x é negativo e o y é positivo. Abaixo do segundo quadrante, o professor de matemática disse que está o terceiro quadrante. O que acontece nesse terceiro quadrante? Os valores de x são negativos, e os valores de y também são negativos. Então, se eu for localizar um ponto nesse quadrante, eu posso pegar o ponto
menos 3x com menos 5y. Os dois serão negativos. Eu localizo a posição menos 3x menos 4y. Poderia falar aí outros valores, mas os dois são negativos. E por último, aqui abaixo do primeiro quadrante, do lado direito do terceiro quadrante, está o quarto quadrante. Neste quarto quadrante, o que acontece com os valores do x? Os valores do x são todos positivos, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. E os valores do y são todos negativos. Menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 e assim por diante. Então, antes de fazer qualquer gráfico de matemática, o professor de matemática explicou isso para vocês. Agora, na física não tem x e na física não tem y. Na física tem posição, tempo, velocidade, aceleração, são outras coisas que tem na física, tá? Então, para começar, a gente tem que desenhar o plano cartesiano, igual na matemática. Vou pôr aqui um eixo na vertical, vou pôr um eixo na horizontal, formando aí 90 graus entre eles, e esses eixos vão se cruzar, tá? O meu eixo da horizontal sempre vai ser o tempo. Então, eu sempre tenho que indicar que aqui é o T. O eixo da vertical, esse vai mudar. Esse, por enquanto, para nós, ele é o S. Mais para frente, ele vai ser o V, da velocidade. Mais para frente, ele vai ser A, de aceleração. Pode ser um F, de força. Por enquanto, nós estamos com uma função que é S e T. Então, S e T. T sempre na horizontal. Oi? O eixo vertical é o único que vai variar, né? Vai variar. O horizontal não. Sempre o tempo para nós, tá? E o da vertical vai ser a posição. Depois velocidade, depois aceleração e assim por diante. Professora, Sempre que eu for, fala. qual que você falou que não vai mudar? É o T. O T não muda. Mas o que você diz com mudar? Horizontal sempre vai ser T, é isso? A horizontal sempre vai ser o T. Eu não posso inverter, ó. Eu não posso fazer isso aqui. Colocar o T aqui e o S aqui. Tá bom? Na horizontal, sempre o T. As nossas funções de tempo, o T sempre está na horizontal. Assim como na matemática, na horizontal é sempre o X. Tá? Agora, na vertical vai depender da nossa função. Na matemática é sempre Y. Para nós vai depender. Por enquanto, nós estamos com função do S. Então, aqui em cima, para nós, é S. Tá? Sempre que eu vou fazer um gráfico em física, diferente da matemática, a matemática só põe X e Y, eu vou ter que pôr a unidade de medida aqui, ó. Eu não posso esquecer a unidade de medida. Se é tempo, pode ser segundos, pode ser minutos, pode ser horas. Então, abre parênteses e coloca a unidade de medida. Sempre. Isso vale para o T e isso vale para o S. Eu preciso colocar a unidade. O S em quilômetros, em metros, centímetros, vai depender de como estiver a minha função. Outra diferença do gráfico da física para a matemática. No gráfico da matemática, no eixo horizontal, para a direita é positivo. Na física também. Então, eu posso colocar aqui 1, 2, 3, 4. Posso colocar vários valores aqui na minha escala. Porém, eu não posso colocar aqui na horizontal menos 1, menos 2. Por qual motivo? Porque a minha função, ela começa com esse tal de S0. O que significa começar com S0 mesmo? Se a minha função começa com S0, isso para nós significa que o meu tempo inicial é 0. Eu estou contando sempre a partir do 0 a ligagem do meu cronômetro. Liguei o cronômetro no 0 e eu conto sempre o tempo positivo. Então, não existe tempo negativo na física para nós, por enquanto, aqui nos nossos exercícios. Se o tempo não pode ser negativo, nós não vamos trabalhar no segundo e no quarto
no terceiro quadrante. Nós só vamos trabalhar com o primeiro e quarto. Então, isso já economiza papel quadriculado. Meus gráficos nunca vão aparecer aqui do lado esquerdo. Eles sempre vão aparecer do lado direito. Professora, Então, oi? mas e a máquina do tempo? Desculpa, eu não ouvi. Mas e a máquina do tempo? Não vamos fazer máquina do tempo, coisa nenhuma aqui, ó. Nós vamos ficar na nossa física clássica, sem máquina do tempo, porque eu não tenho como saber aqui o que aconteceu antes de eu ligar o cronômetro, tá? Então, não temos tempos negativos. Isso para nós, na análise dos nossos movimentos, isso não existe, ok? Sempre que vocês forem escolher uma escala, pensem em uma tabuada. 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser também, se vocês quiserem, a tabuada do 2. Então, pode ser aqui, ó. 2, 4, 6, 8, 10. É uma tabuada. Cada quadradinho mede 2. Pode ser a tabuada do 3, pode ser a tabuada do 5. Vocês escolhem aqui uma escala, mas respeitem essa escala. Eu não posso dizer que o primeiro quadradinho vale 5 e depois colocar assim, ó, 6, 7, 8, 9. Isso aqui vai estar errado. Ai, Glaucio, mas está indo de 1 em 1. Mentira. O primeiro quadradinho mede 5, que vai do 0 até o 5. O segundo quadradinho vai do 5 até o 6, então ele está valendo 1. Aí o terceiro quadradinho vai do 6 até o 7, está valendo 1. Poxa, mas eu tenho um quadradinho aqui que vale mais, está valendo 5. Então, tem que manter a escala. Se o primeiro é 5, o próximo é 10. O próximo é 15. O próximo é 20. E o próximo é 25. Mantenham uma tabuada. Por favor, lembre, ó, escala tem que ser uma tabuada. Na dúvida, vai de 1 em 1. 1, 2, 3, 4, 5. A escala que eu adoto para o T... Fala, Gabi. Se tem intervalo de uma aula para outra no presencial? Tem, Gabi. É disso que você quer falar ou é do gráfico? É do gráfico, né? Tem intervalo, sim, mas o intervalo é entre a aula do Erwin e a minha, Gabi. Vocês precisam falar com o Erwin, tá? Para ele dar um intervalinho de 10 minutinhos para vocês. Então, voltando aqui para o nosso gráfico. Na vertical, que é onde está o S, eu posso fazer a mesma escala do T, ou não, tá? Então, na vertical, se eu quiser, eu posso dizer assim, ó, cada quadradinho da vertical vale 2. Então, vou na tabuada do 2. 2, 4, 6, 8, 10. Para cima, positivo. Para baixo, menos 2, menos 4, menos 6, menos 8 e menos 10. Então, a escala da vertical não precisa ser a mesma escala da horizontal. Então, recapitulando, tem que desenhar 2 eixos. O da horizontal é sempre o tempo. O da vertical vai depender da minha função. Pode ser função de posição, pode ser função de velocidade, pode ser função de aceleração. No eixo do tempo, eu só tenho valores positivos. Então, eu só tenho primeiro quadrante e quarto quadrante. Não trabalho com segundo e nem com terceiro. A escala que eu adoto para o T e a escala que eu adoto para o S são tabuadas. Professora, Certo? E não precisam ser as mesmas tabuadas. Pode falar. por que você não trabalha com o segundo e com o terceiro quadrante? Porque não existe tempo negativo. O segundo e o terceiro quadrante seria aqui do lado do X negativo, que para nós é o T. E o nosso tempo não é negativo, porque nós começamos a nossa função partindo de um tal de S0. O que significa esse S0? Que o nosso tempo inicial é o 0. E como eu trabalho com cronômetro, onde o tempo inicial é 0, quando eu aciono esse cronômetro, o tempo vai progredindo, ele vai aumentando de valor. Então, eu não sei o que aconteceu antes de eu ligar o cronômetro. Então, eu não tenho valores para o tempo negativo. Não trabalho com terceiro e quarto quadrante. Ok? Vamos fazer aqui um gráfico. Vamos pegar aqui um exemplo de um gráfico.
Vamos supor que eu tenha uma função, que é S igual a 10 mais 2t. E essa função está no tal do SI, que seria SI, Sistema Internacional. Posição em metro, tempo em segundos. A gente já sabe algumas coisas dessas Professora. funções. Oi? É para copiar esse exemplo? Esse exemplo você copia, Ok. tá bom? Essa função, ela é o sorvete. Dela a gente já sabe... Oi? Nada, né? Desculpa, não ouvi. Pode tirar print? Pode, desde que você passe para o seu caderno depois, não tem problema. Ah, ok. Então, dessa função, o que a gente já sabe? A gente já sabe, de exercícios anteriores, a posição inicial é 10, porque eu comparo. A gente já sabe a velocidade. A velocidade é 2, positiva, metros por segundo. A gente já sabe que velocidades positivas, a gente classifica o movimento como progressivo, velocidades negativas seria retrógrado. Isso aí a gente já aprendeu, tá? Suponho que a gente já saiba. Olhar para a função e identificar quem é o S0, quem é o V, e se o movimento é progressivo ou retrógrado. Agora eu quero gráfico. Para fazer o gráfico, eu vou atribuir valores para o tempo, tá? Eu vou fazer aqui uma tabela. Então, meu tempo, deixa eu pôr aqui um S um pouquinho diferente, a unidade dele é em segundos, lembrando, não é SEG, é só letrinha S minúsculo, tá? E vou descobrir quanto vale o S das posições, e esse S que eu vou descobrir, ele está em metros, por causa ali do Sistema Internacional. Então, para construir o gráfico, primeiro eu vou montar uma tabela. Nessa tabela, eu vou escolher valores para o tempo. Vou escolher o que eu quiser, tá? Desde que não seja negativo. Não pode ser valores negativos. Ah, pode ser 0, 1, 2, 3 e 4? Pode. Pode ser 0, 0,1, 0,15, 0,18, 0,73? Claro que pode. Pode ser 0, 10, 50, 80, 98? Pode. Você vai escolher. Eu normalmente fico com 0, 1, 2, 3 e 4, porque são valores facinhos de fazer continhas. Se eu pego valores quebrados, se eu pego uma raiz quadrada de 2, eu quero que o tempo seja raiz quadrada de 2. Então, você vai ter que fazer a conta com a raiz quadrada de 2. Aí eu quero raiz quadrada do número 728,3. Então, vai fazer com a raiz quadrada do 728,3, tá? Eu estou escolhendo 0, 1, 2, 3 e 4 por serem valores fáceis de fazer conta. Que conta? Eu preciso do S para cada um desses T's. Então, eu vou pegar minha função. Qual é a minha função? S igual a 10 mais 2T. E nessa função S, eu vou trocar o valor do T. Então, primeiro, eu copio a função de novo, só que agora eu vou trocar o T pelo número 0, que é o meu primeiro valor aqui do T. Ok? Quando eu trocar o T por 0, primeiro eu faço a multiplicação. Pelo amor de Deus, é 2 vezes 0 primeiro, tá? Não vai fazer 10 mais 2, que vai dar 12, e depois multiplicar pelo 0. Na matemática, primeiro a multiplicação. Eu vou ficar, então, com 10 mais 2 vezes 0 é 0, o que significa que 10 mais 0... matemática, né? Mas e na física? Também, pelo amor de Deus. Tá? Então, meu S vai dar 10. Então, na minha tabelinha, eu já vou pôr aqui, ó. Quando o T é 0, o S é 10. Você pode fazer essa continha de cabeça? Claro que pode. Não precisa ficar fazendo as continhas aqui do ladinho o tempo todo. Eu estou fazendo, que é para vocês saberem depois de onde vieram os números que eu estou pondo aqui na minha tabela, tá? Próximo passo, eu vou escrever a função de novo, S igual a 10 mais 2, ó, estou copiando. Eu vou trocar o T agora pelo número 1, que é o próximo número aqui da minha tabela. De novo, tem que começar pela multiplicação. Eu vou fazer 10
mais 2 vezes 1, que é 2, e esse meu S vai dar 12. Então, vou vir aqui na minha tabelinha e eu vou colocar aqui, ó. Quando T é 1, o S é 12. Mais uma continha para a gente fazer. Agora, eu vou fazer quando T for 3. Então, continuo copiando aqui, ó. 10 mais 2, no lugar do T, eu vou por 3. Professora, Vou fazer, oi. você vai pular o 2? Ah, eu pulei o 2, obrigada. Era 2 mesmo. Valeu. 2 vezes 2. Então, daqui eu tiro que 10 mais 2 vezes 2 dá 4. E 10 mais 4, 14. Vamos lá na tabela. Quando T é 2, o S é 14. O próximo. Quando T é 3. Ai, precisa de todos esses valores? Não posso pôr só 2 e 3? Só escolher 2 valores para o T? Não. Vocês vão escolher 5 valores para o T. Por que 5, Gláucia? Porque a Gláucia quer. Então, vocês vão fazer o que eu quero, entendeu? A professora falou, tem que fazer o que a professora quer. Porque qualquer 2 pontos me dá a reta. Então, eu preciso de mais de 2 pontos. Quantos pontos? 5. Todos os gráficos de vocês, que vocês forem fazer para me entregar, tem que ter 5 pontos. 5 valores para o T. Sou opressora, sim, Murilo. Sou ditadora aqui, ó. Tem que ter 5 valores, tá certo? Para a reta de vocês ficar bonitinha, tá? Para ninguém errar a reta. Então, continuando. Não sou dentadura, não. É ditadora. Vamos lá. 10 mais 2. Agora eu tô trocando T pelo número 3. Isso. Vamos trocar o valor aqui do T por 3. 10. 2 vezes 3, 6. Isso aqui vai dar 16. Ah, eu não quero fazer essas continhas, professora. Não precisa pôr as continhas, mas deixa a tabela. Ah, tá indo de 2 em 2, ó. 10, 12, 14, 16. O próximo é 18, Glaucia. Sim, o próximo é 18. Tá? Mas vai fazer a continha? Se quiser, faz. Se não quiser, deixa sem fazer. Ok? Não, eu não tenho dentadura, não. Eu tenho ainda os meus dentes fixos aqui ainda. Né? Então, continuando aqui, S é igual a 10, mais 2, no lugar do T, vou pôr o 4. Eu vou ficar, então, com 10, 2 vezes 4, 8, e tá lá o 18. Fiz o gráfico? Não. Nem comecei o gráfico ainda, gente. Eu estou apenas achando os pontos do gráfico. Eu estou apenas montando a minha tabelinha com informações para construir o gráfico. Agora, eu vou pensar nesse gráfico. Pensando nesse gráfico, eu vou construir uma linha na vertical, que na matemática é o Y, mas na física vai ser S. Não posso esquecer de abrir o parênteses e colocar a unidade. Qual é a unidade do S? Metros. Na horizontal, eu vou colocar uma linha que, para mim, vai ser o eixo do T. Não posso esquecer de abrir o parênteses e colocar a letrinha S de segundos. E se esquecer, professora, perde nota. Ninguém está precisando aqui perder nota, certo? Então, não esqueçam de colocar. Agora que eu já coloquei aqui os meus eixos, eu vou fazer uma escala. Para o meu tempo ficou facinho, né? A escala 0, 1, 2, 3, 4. Tranquilo. Já imagina se eu tivesse escolhido raiz de 2, raiz de 8, raiz de 13, ia ficar mais difícil de eu fazer a escala. Aqui onde os dois eixos se encontram, para nós é o 0. Eu vou contar na horizontal, cada 2 quadradinhos, olha, eu vou dizer que cada 2 quadradinhos vale 1. Então, aqui é o meu 1, 2, 3 e 4. Eu quero que cada 2 quadradinhos corresponda a uma unidade do tempo. Tudo bem, sem problemas. Agora, eu preciso achar uma escala para o S. Cuidado, eu não posso começar com 10.
Porque se eu começar com 10, o próximo tem que ser 20, o próximo tem que ser 30 e o próximo tem que ser 40. Tá? Porque cada quadradinho tem que ter o mesmo valor. Eu não posso chegar aqui e escrever assim, o primeiro é 10, o próximo é o 12, o próximo é o 14, o próximo é o 16. Eu não posso fazer isso. Por quê? Porque eu estou dizendo, olha, a medida aqui desse primeiro quadradinho vai de 0 a 10, então ele tem 10. Opa, mas o segundo quadradinho, coitado, ele só tem 2. Porque de 10 até 12, ele mede 2. Então, não posso fazer isso. Todos os quadradinhos têm a mesma medida. Então, que escala eu vou pôr aí? De 10 em 10 vai ficar ruim. Né? Eu posso pensar em colocar de 1 em 1. Tá, mas se eu colocar de 1 em 1, eu vou ter que ir até o 18. Certo? Então, vai ficar um gráfico muito grande se eu for de 1 em 1. Eu vou fazer o seguinte, cada um quadradinho aqui para mim vai ser 2. Então, aqui é o 2, aqui é o 4, aqui é o 6, aqui é o 8, aqui é 10, 12, 14, 16, 18. Economizei papel quadriculado e pus uma tabuada, a tabuada do 2. Se eu quisesse economizar mais papel quadriculado, eu reduzi isso aqui, punha cada um quadradinho aqui como 1 segundo, também ficaria bem menorzinho no meu gráfico. Construir o gráfico? Claro que não. Eu só montei aqui meu plano cartesiano, com uma escala. Agora, eu vou passar os pontos para o gráfico. Isso é, pôr no gráfico os valores que a gente tem aqui. Que valores que eu vou pôr no gráfico? Eu vou pôr no gráfico esse primeiro ponto, ó, que é o ponto t igual a 0 e s igual a 2. Então, com bastante cuidado, bastante delicadeza, bastante gentileza, vamos colocar esse ponto ali no gráfico, certo? T igual a 0 significa que eu não tenho t, eu só tenho s, e o s vale 10. Não tem t, ele é 0, mas tem s, S10, está aqui, ó. Esse é o meu S igual a 10. Tô falando sério, Vitor. Não tô zoando, não. Vamos lá. Já colocamos ali uma vez. Vamos colocar de novo. Pornográfico, o segundo ponto. Qual é o segundo ponto? Esse segundo ponto tá um pouquinho maior, né, gente? Olha lá. Ele é T igual a 1 e S igual a 12. Onde seria o T igual a 1? Vamos localizar. Quem já jogou Batalha Naval sabe o que eu estou falando aqui, ó. T igual a 1, tá aqui, ó. Esse é o T igual a 1. Tudo que é T igual a 1 tá nessa linha aqui na vertical, que é o T igual a 1, ok? Mas o meu S é 12. Então, eu vou pegar do T igual a 1, eu vou subindo até eu chegar numa posição que eu vou encontrar ali com S igual a 12. E ali naquela posição T1, S12, está mais um ponto. Então, colocamos aí no gráfico mais um pontinho. Ah, já dá uma reta, professora. Claro que dá, mas nós vamos colocar 5 pontos, tá? Então, vai pôr no gráfico 5 vezes, gente. Próximo ponto que nós vamos colocar. T igual a 2, S igual a 14. Fala, Gabi. Sou toda ouvidos aqui para o chat, Gabi. Não, não vamos a Pitágoras, não, Gabi. Não vamos lá, Pitágoras. Pitágoras estava lá nos nossos vetores. Aqui não vai entrar Pitágoras tão cedo, tá bom? T igual a 2, tá aqui, ó, Batalha Naval. T igual a 2. Eu vou subindo até encontrar com um tal de S14, ó. S14 seria aqui. Então, S14, T2. Tenho aqui mais um ponto para o meu gráfico. Próximo ponto que eu vou localizar. T igual a 3, S16. Então, T igual a 3, vai subindo até encontrar com S16. Tá ali mais um pontinho para nós.
E para encerrar, o último ponto é o 4,18. Então, nós vamos pegar aqui o ponto 4. Opa, deixa eu trocar aqui que eu estou com marca-texto. 4 no T. Vai subindo até encontrar com o 18. Lá do S. Onde encontrou, tem mais um ponto. Ah, professora, agora nós já fizemos o gráfico. Não, nós não fizemos o gráfico. Para fazer o gráfico, nós precisamos traçar a nossa reta. A nossa reta, ela não começa em qualquer lugar, ela começa no 10. E aí ela vai passando aqui por todos os pontos do nosso gráfico. Não é para pôr uma pontinha aqui, ó, me indicando, olha, professora, a reta continua. Aí vai lá e põe aqui uma ponta de uma seta. Não façam isso, pelo amor de Deus. Eu sei que vocês estão traumatizados com vetores, que qualquer reta que vocês veem, vocês já colocam ali um sentido para ela. Não é para pôr. Ah, então tá, Glaucia, então eu vou pôr uma reticências aqui, que é para você saber que a reta continua. Também não vai pôr reticências nenhuma, tá certo? Você simplesmente vai parar a reta, ok? Então, não coloca nada. Tudo que você tinha que colocar, você já colocou, gente. Já encheu aí, ó. Já foi 5 para o gráfico. Não precisa colocar mais nada. Parou aí, tá? Nem Pitágoras, nem nada. Deixa o gráfico desse jeito. Construiu a reta? Construiu a reta. Acabou o gráfico? Acabou o gráfico. Tá? Então, parei aí. Não tem mais nada para fazer. Agora, só se eu te der outra função. Depois eu vou explicar como é que eu tenho um gráfico e eu saio do gráfico e vou para a função, tá? Detalhe, não façam isto aqui, ó. Não comecem a reta lá do além, tá? Por que que você não pode começar a reta aqui do lado esquerdo? Porque do lado esquerdo é tempo negativo. Não existe tempo negativo. Então, a reta começa aqui nesse primeiro ponto. Eu vou pegar mais uma situação. Voltar na parte de cima, Rafa? Eu volto sim, Rafa. Ó, a parte de cima é essa rabisqueira toda aqui, ó. Você vai tirar um print, ok. Fica do ladinho aí do computador, faz uma selfie aí com a tela do computador. Agora, a outra tela aqui, ó. Gráfico que a gente acabou de fazer dessa função. Aê, Rafinha. Muito bem, Rafinha. Então, estamos aqui. Vou pôr mais uma função para nós, tá certo? Eu tenho que terminar a chamada ainda. Eu não terminei a chamada. Eu me empolguei aqui com os gráficos e não terminei a chamada. Mas eu vou pôr mais uma função aqui. A função que eu vou colocar é a seguinte. Ela é S... Opa, sumiu minha lousa. S igual a 15 menos 5t. Uma outra função, tá? E essa outra função, ela também está no sistema internacional. Ok? Se eu quisesse saber a posição inicial, 15. Se eu quisesse saber a velocidade, menos 5. A velocidade negativa? Sim. A velocidade negativa, o movimento é retrógrado. Tá, mas eu não quero saber se o movimento é progressivo, eu não quero saber se o movimento é retrógrado, eu não quero saber quem é o S0, eu não quero saber quem é o V, eu quero o gráfico. Lembrando, para fazer o gráfico, eu vou construir uma tabela. Tempo em segundos... S de espaço em metros. Para fazer a tabela, aí eu quero atribuir valores para o S, professora. Não faça isso, porque pode acontecer do valor do S que você escolher, dar um tempo aí que seria negativo. Isso não interessa para nós. Valores para o T, eu não sou besta, então 0, 1, 2, 3 e 4. O que isso tem a ver com eu não sou besta?
Eu não sou besta de pôr raiz de 13, raiz de 15, raiz de 18. Eu sou besta de fazer isso. Porque se eu botar aí uma raiz de 13, eu vou ficar 2 anos para achar aí uma escala para o meu gráfico, tá? É verdade, eu vou coloca uma deixar raiz que tem, tipo, não raiz vou de pôr 36. nenhuma raiz, não. Vou deixar sem raiz nenhuma, tá? Ficar botando aí raiz de 64, raiz de 49, aí não vale, Gabriel. Tem que botar aí raiz de 13,18, de 14,62. Tem que botar de essas raízes. 15,80. Isso, né? É como eu não sou besta, eu tenho pressa, eu quero terminar a aula aqui às 9h30. Ela não é besta, Não. só que na nossa lista é certeza que vai ter. Não, na lista de vocês, só se vocês forem muito bestas de colocar valores desse jeito, tá? Então, fiquem espertos. Coloquem os menores valores possíveis, os valores mais fáceis. Se quiser, coloca 10, 20, 30, 40. Tá? Eu acho mais fácil trabalhar com decimais. Tudo bem, trabalha com decimais. Tá? Aí, vai montar a sua escala, também decimal, na hora de construir o gráfico. Então, fica aí de olho na escala, porque isso aqui vira a escala do gráfico. Para achar os valores de S, o que eu preciso mesmo? Pegar a minha função e trocar o t. Então, vou repetir tudo de novo. Eu vou trocar o t por 0. Depois eu vou trocar o t por 1. Depois eu vou trocar o t por 2. A função continua a mesma, ó, 15 menos 5, 15 menos 5, só troquei o t. Só isso aqui que eu estou substituindo. Aí fica S igual a 15 menos 5 vezes 3. Depois S igual a 15 menos 5 vezes 4. Tá, agora vamos fazer as continhas. 15 menos 5 vezes 0 é 0, o que vai me dar 15. Então, na minha tabela, eu vou pôr aqui o 15. Depois, a outra conta, 15 menos 5 vezes 1, que é 5. 15 menos 5, 10. Então, aqui, eu vou pôr o 10. S igual a 15 menos 5 vezes 2. 5 vezes 2 é 10. E 15 menos 10 vai me dar 5. Então, vou pôr aqui na tabela o 5. Agora, eu vou fazer 15 menos 5 vezes 3. E 5 vezes 3 é 15. 15 menos 15 é 0. Então, ele passou aí pela origem das posições. Depois, eu vou ficar com S igual a 15 menos 5 vezes 4, que é 20. O que vai me dar menos 5. Ah, existe S negativo? Sim, existe S negativo. Tá? Então, comecei aí, já tenho agora a minha tabelinha. Agora, com essa tabelinha, eu vou fazer o gráfico. O GG saiu de Gláucia, e nem vou falar o que é o outro G, tá? Gláucia, acho um outro aditivo. Gláucia gata. Grandiosa. Né? Um outro aditivo. Gláucia grandiosa. Vamos lá. Gata. Construindo o gráfico. Se eu falar Gláucia gostosa, vão falar assim, ela tá se achando, né? Aí, ó, a professora se achando. Então, vamos lá. Construindo o gráfico. Na vertical, S. Não posso esquecer de jeito nenhum de colocar metros. Na vertical, o tempo, peraí, na vertical, o S. Na horizontal, T. Vamos lá. T em segundos. Tô zoeira não, gente. Professora, Eu sempre fui assim, aos pouquinhos vocês vão me conhecendo. Fala. no presencial, a sua prova é feita em quanto tempo? Em 2 aulas, meu anjo. Mas- Sempre em 2 aulas. Ai, que legal. É, porque uma aula só não dá tempo nem de Essa respirar. prova é feita em duplo ou em triplo? Ah, depende. Tem prova que eu em duplo assim, tá? É, você e Deus. Ah, Não, tô brincando. eu Tem tava provas até que eu dou em dupla. acreditando, pô.
Mas a última vez que eu dei prova em dupla, saiu briga, não foi muito legal. Eu não gosto muito de dar prova em dupla, não. As duplas brigam. É por isso que tem que ser Cada um- quarteto. Exatamente, tem que ser Cada um quer quarteto, fazer, professora. cada um quer Prova fazer em de um dupla jeito. Professora, dupla, eu e o Google. Não, vamos lá. Ô, Continuando aqui. professora, eu vou te ensinar igual meus professores faziam. Tem que dar prova em trio. Você, Não, tem que ser quarteto, Deus e Murilo. Jesus. Sai não. Entendeu, prof? Você, Sim. Deus e Jesus. É o trio incompleto. Amém. E se eu der uma prova em trio e falar assim, ó, fica um só e outros dois saem. A nota que aquele um tirar é a nota do trio. É prova em grupo. Aí é brabo. Aí é pressão, hein? Aí Pressão. é tenso, hein? Tenso. É prova em grupo. Um só faz pelo grupo todo. T igual a 1, T igual a 2. Professora, aí a Tem gente uma larga o três. mais inteligente fazendo, né? Não, e senhora, aí a vai professora ajudando que na escolhe. oração real. Sandra, é a professora que Vou escolhe. aderir. Mas pensa, Glaucia. Vai ser 3 pessoas orando ao mesmo tempo. É mais eficiente a prova. Olha, quando eu faço isso de prova em grupo e fica um só fazendo do grupo, eu corrijo 4 vezes menos o número de prova. Tá? Tem a sua vantagem, tá? Eu penso no meu lado, não no de vocês. Perfeito. Né? Então, vamos continuar aqui. Vamos pornográfico de novo, gente. Temos o eixo do T. Já tenho ali a minha escala. 0, 1, 2, 3 e 4. Tá lá a minha escala. Bonitinha. Agora, vamos para uma escala do S. Que escala que eu vou escolher para o S? Eu acho que fica legal se a gente escolher aí, na escala do S, a tabuada do 5, né? Vai ficar bacaninha aí se a gente colocar a tabuada do 5. Então, aqui seria o 5. Aqui eu posso pôr o 10. Estou indo de 2 em 2, tá? Aqui 15. Aqui embaixo, menos 5. Se eu quiser ainda, menos 10. Vamos montar agora o nosso gráfico. Passando os pontos para o gráfico. Então, pôr no gráfico 0,15. Não tenho tempo é 0, mas eu tenho o S é 15. Aqui Meu está Deus, o professor. primeiro ponto. O que foi? Coloquei o primeiro ponto aí no gráfico, olha aí. Tem alguma coisa errada? Não, tô falando certinho. Vocês que têm mente poluída para as coisas. Fazer o quê, né? Quando T é igual a 1, o S é 10. Pornográfico, esse outro ponto. T1, S10. T1 está aqui. Ele vai encontrar com S10 nessa posição. Então, aqui está o meu próximo ponto. Mais um aqui para conta. Vamos lá. T2, S5. T2 está aqui. S5 eu já localizei. Está aqui mais um ponto do meu gráfico. Próximo. Não tem aceleração, não, Gabriel, não tem. Isso só significa que ele está andando no sentido oposto da trajetória. O S está diminuindo com o passar do tempo. Só isso. É movimento uniforme, tá? Quando T é 3, o S é 0. Presta atenção aqui. Não tem o S, só tem T. E o T vale 3. Próximo e último ponto. T igual a 4 com S menos 5. Então, aqui está o meu S menos 5. Aqui está o meu T4. E aqui está o meu último ponto do gráfico. Agora, eu vou pôr o desenho no meu gráfico. Começa no 15, pega a régua bonitinho e vai unindo aí os pontinhos. Bem retinho. Bem retinho, igual o meu braço, vamos dizer assim. Tem que ser igual o braço, porque o desenho. Tudo retinho, né? Pessoal, coloquem isso aí no caderno de vocês. É importante régua, eu coloquei no e-mail de hoje. Régua, papel quadriculado, tá escrito lá no e-mail. Fala, quem estava falando comigo? Eu. Não pode fazer no caderno normal, não? Se você desenhar no caderno normal, usa a régua e adota uma escala certinha com a régua, porque senão não vai sair reta.
Aí vai sair assim, vai ser um negócio assim, olha o meu gráfico, que bonito, né? Tenho lá S, tenho lá o T, aí eu tenho um ponto aqui, outro ponto ali, outro ponto lá, outro ponto lá. Por quê? Porque não fez uma escala. Aí você vai fazer aquela brincadeira de criancinha, né? Ligue os pontos. Não é ligue os pontos, tá? É passar uma reta pelos pontos do gráfico. Ninguém está brincando aqui de ligar os pontos e ver que bichinho que vai dar na figura. Então, quem não tiver com o papel quadriculado, faz uma escala bonitinha. Nossa, minha lousa ficou doidinha aqui. Faz uma escala bonitinha para não sair nada errado. Senão vai sair errado mesmo. E aí você vai acabar perdendo nota e vai falar, a professora não me ama. Ela não ama mesmo, né? Tá ali, fez errado. Não ama. Ama até demais. Vai ficar aí o ano que vem fazendo gráfico comigo. De novo. Tanto amor à sua pessoa. Tá? A professora tem coração cabeludo. Olha aí. Descontou nota. Fazer o quê, né? Isa, cadê a Isa? Põe um S pra mim no chat. Tá aqui, professora. Salve, salve, Isa. Muito bem. Copiou, né, Isa? Sim, Fez esses gráficos todos aí, né, Isa? com certeza. Isso, entendeu tudo, Isa. Sim, senhora. Tá bom. Cadê meu amigo Ismael? Ismael, meu amiguinho, cadê você, Ismael? Tá vivo aí, Ismael? Boa noite, professor. Boa noite, Tudo Ismael. bem? Você entendeu o que eu fiz, Ismael? Entendi. Então tá ótimo, Ismael. Vai conseguir aí fazer os gráficos depois, né, Ismael? Não tá nessa lista gráfico ainda, tá, Ismael? É só na próxima. Tá? E a semana que vem que vocês vão Eu receber. estou ansiosa para a próxima. Tá aí. Cadê o João Henrique? John, cadê você, John? Aê, grande John. Cadê o João Vitor Bonfim? Salve, salve. Cadê o Jonathan? Fala um oi pra nós, Jonathan. Viva. Professora, Tá já te falei que o melhor passatempo da minha vida é sua lista? Tem a minha lista? O melhor passatempo da minha vida é sua lista. Ah, sim. Então passa uma lista para ela. Ainda. Professora, Não se passa uma. preocupa, não. Vai ter bastante ainda. Tá? Vamos lá. Depois ela compartilha, hein, sua lista. Tá? Cadê o Cauã? Cauã não está aí. Cadê a Lari? Lari, acorda, Lari. Fala oi pra mim, Lari. A Lari foi tomar conta do gatinho de novo. Cadê a Lari? Dormiu, ela. Não veio hoje. Cadê o Léo? Léo, cadê você? Opa, grande Léo. Cadê a Lelê? Letícia, fala oi pra mim, Letícia. Oi. Se acabou? Acabou o quê? A aula? Acabou não, Gabriel. Temos mais ainda. Cadê o Lucas? Luquinhas, cadê você? Salve, salve. Cadê a Duda? Dá um oi pra mim aí, Duda. Pra eu saber que você tá na aula. Salve, Duda. Cadê o Teus? Teus Rodrigues, cadê você? Eu tenho dois Teus Rodrigues. Eu tenho o Ferrarese e tenho o Almeida. Cadê os meus Mateus? Nenhum dos dois estão aí? Aê, o Rodrigues está aí. Teus Rodrigues está aí. Salve! Cadê o Murilo? Os meus Murilos. O Murilo Henrique e o Murilo Silva. Eu estou aqui! É o Murilo Henrique? Isso! Muito bom. Aham. O Murilo Silva colocou para mim ali no chat. Tudo bem com você, prof? Podia estar melhor, né? Podia estar na praia. Ah, sempre pode estar melhor. Né? Como está Sempre sendo pode o estar seu melhor. dia? Né? Meu dia foi dando muita aula, manhã, tarde e noite, assim, tá né? Animada. Se me der mais umas 5 turmas, eu viro aí à noite. Vamos que vamos, né? Faz Cadê a parte, Nicole? né, prof? É a vida. Faz parte. Cadê a Nick? Nossa, prof, você trocaria a praia pela gente? Que amor. Pode deixar, troco sim. Cadê a Nick? Tá aí a Nick. Vamos lá. Vocês receberam a lista de volta de velocidade, né? Aham. Recebendo. Então tá ótimo. Sim, Cadê o o Flash Nick? veio entregar ela aqui esses dias Que pra trás. Cadê o Nicolas? Nicolas. Nicolas, tá aí o Nicolas. Cadê o Felipe Orvati? Esse Felipe é chique, ele é com PH, gente, é muito chique. E ele é econômico. Ele vai lá sempre com um pontinho para nós, ele é econômico.
Rafinha Gomes, cadê você, Rafinha? Dá oi pra mim. Aê, Rafinha. Cadê a Rafa Cris? Rafa Cris, fala com a gente, Rafa Cris. Cadê o Titi? Escreve de novo aí pra mim, Thiago. Só pra eu saber que você ainda tá acordado. Aí. Cadê o Thiago Arruda? Aqui, professora. Boa noite. Oi, boa noite. Cadê o Thiago Gabriel? Ele não vem nunca, né? Cadê a Vicky? Cadê minha amiga Vicky? Fala oi pra mim, Vicky. Cadê você, Vicky? Aí, Vitória. Vini, cadê você, Vini? Salve, Vini. E o Vitor Hugo? Vitor Hugo, cadê você? Vitor Hugo, responde pra mim, senão eu vou achar que você morreu, Vitor Hugo, aí do outro lado. Professora, eu só Dá vou sinal morrer de quando vida. conquistar o sonho, professora, senão não morro, não. Morre não, pelo amor de Deus. Felipe, eu chamei você. Você não quis responder para mim, Felipe. Você me ignora, Felipe, quando eu te chamo. Eu falo Fê. Você não sabe que Fê é você, Felipe. É uma abreviação, Fê. Felipe está presente. Ah, eu não chamei. Nossa, eu não chamei uma boa parte. Desculpa. Nossa, Esqueci de um monte de professora. gente. Você pulou um Fala é monte de nada, viu? gente aí. Pulei um monte de gente aqui, meu Que Deus. maldade é essa? É, olha aí, eu pulei os meus Gabs, eu pulei um monte de gente. Cadê o Arthur? Arthur, você tá aí? Fala comigo, Arthur. Aê, pulei vocês. É que eu parei, eu me empolguei aqui com a aula, eu parei. Cadê o Breno? Breno, cadê você? Cadê Breno? Cadê Bruno? Bruno, fala comigo, Bruno. O Bruno Gabriel e o Bruno William. Aê, muito bem, Bruno. Desculpa, I am so sorry very much. Vamos lá, Diego, cadê Diego? Salve, Diego. O Enzo. Salve, Enzo. O Felipe Dias. Cadê o Fê Dias? Não, o Fê Dias não tá aí, Felipe Dias. O Felipe Leite, que chamou minha atenção. Sorry, Felipe, desculpa. Cadê o Gabi Gomes? Ô, professora. Aê. O Gabi Vicentini. Joia. Cadê a minha amiga Gabi? Gabi, dá um oi pra nós. Cadê o Gui? O Gustavo Adriano não entrou, né? Então é isso. Ah, acabou a aula, gente. Queria fazer mais uns gráficos aí. Ok, Gui, acabei de pôr presença pra você. Já tinha posto, Gui, pra você. Você já tinha chamado, Gui. O Gui Antônio e o Gui Santos. Joia. Pessoal, encerrou a aula. Ah, que pena. A gente se vê de novo quarta-feira. Aí a gente faz mais alguns gráficos, brinca aqui de fazer mais algumas construções de gráficos. Tchau, Pessoal, uma boa noite, um bom descanso para vocês. Tchau, Obrigada. professora. Boa noite. Boa noite. Professora, obrigado Obrigada pela aula, viu? Até mais. Professora. Pela aula. Boa noite, professora. Obrigado. Até a próxima. Valeu, gente. Até mais.